Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Depois eu conto porque que eu tô rindo aqui. E também para os técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu, nosso Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, querido Nando, alô, ouvintes, telespectadores. Muito bom estar com vocês. E hoje parece que temos um convidado especial, parece? Fala aí, Nando, sobre isso. É verdade, vou mostrar aqui, ó. Para quem não está vendo, está ouvindo a rádio, né? Eu estou com uma escultura de madeira do Francisco de Assis, né? E o Toninho, na hora que o Toninho estava cantando, eu coloquei dançando, né? O São Francisco dançando. E aí, depois, na hora que eu estava falando, o Toninho fez a mesma coisa, por isso que eu ri. Mas ó, eu e o Toninho somos franciscanos, viu? A gente adora Francisco de Assis. É Muito isso legal. aí. Muito bem, olha, e o Francisco de Assis, né? Aí falando do tema de hoje, ele tinha essa questão de ligação com o mais alto, né? E o tema de hoje a gente vai falar sobre oração, né? Hora de ação, como falava o doutor Reinaldo Leite. Muito bem, Toninho, nós vamos falar então, é hora de ação, né? É oração. Nando, eu vou mostrar mais uma coisinha aqui. Olha aqui, ó. Assis, Para quem não está vendo, é aquela a imagem lá de Assis, da né? Daquela igreja. igreja. Isso, de lá de Assis. Aí, ó, a gente chama assim, São Francisco de Assis. Isso. Assis é uma referência. São Francisco, Francisco de Assis. Quando você faz uma oração, você tem uma referência quando você faz uma oração. Você se liga a alguém. Qual a nossa referência normalmente? Deus. Às vezes você pode se ligar também a Jesus ou a um desses chamados santos, que são espíritos evoluídos, espíritos de luz que passaram por aqui, Francisco de Assis, São Bento, outros que a gente vai, e outros seres, né? Paulo de Tarso, né? Vários. Maria Madalena, a gente se liga a essas entidades de grande vulto, na linha do amor, principalmente, né, Nando? Tá. Mas quando a gente pensa em Deus, eu fico pensando assim, tá? Refletindo, né, Nando? Para o nosso ouvinte pensar. Normalmente, quando a gente faz a oração, a gente faz a oração e a gente usa a oração de três maneiras. Primeiro, para pedir. É o que a gente mais faz. Mais faz é pedir. Segundo, normalmente a gente fala de louvar a Deus. Louvar a Deus. E a terceira, para agradecer. Muitas vezes esse agradecimento é feito de uma maneira meio superficial. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais, treinar mais, sentir mais esse processo da oração na gratidão.
Mas vamos falar sobre a primeira coisa, pedir. É o que a gente mais faz. Eu fiquei analisando o seguinte, olha, se Deus, esse ser supremo, que cada um vê de uma maneira, tem gente que ainda vê Deus como um homem velho de barba branca sentado lá no céu, olhando pra gente, com um caderninho marcando, aquele lá fez isso, aquele lá fez aquilo, agora eu vou castigar. Nada disso. A gente sabe que Deus não castiga, Deus não manda raio pra gente, isso é coisa da nossa cabeça, né? Deus dá oportunidade de a gente fazer diferente. Mas vamos pensar, né? No Evangelho fala que, segundo o Espiritismo, né? Fala lá que, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, fala o quê? Que Deus é a causa primária, a inteligência suprema. Então a gente pode imaginar Deus em tudo, né? Como a gente já fez aqui, né? Nós já falamos. Mas vamos falar. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ó, ele é onipresente, ele está em tudo. Onisciente, ele sabe de tudo. E onipresente, onipotente, ele pode tudo, né? Quando eu faço uma oração, eu estou falando com um ser que já sabe a minha necessidade. Teoricamente, eu não preciso nem pedir nada para Deus. É só me ligar a Ele, só mentalizar. Agora, por que é importante a gente fazer oração, Nando? Porque quando eu peço alguma coisa, eu estou me conscientizando daquilo que eu necessito. Senhor, me ajude a ter mais paciência. Isso admito que eu preciso ter mais paciência. Como é que ele vai fazer? Ele vai mandar ferramentas para que eu desenvolva essa paciência. Mas essas ferramentas, no fundo, Nando, já estão à disposição. Se eu estou pedindo paciência, é porque eu estou tendo dificuldade em usar essas ferramentas, que são aqueles fatos, aquelas pessoas que exigem mais de mim. O que no fundo eu tenho que colocar na cabeça? Poxa, mas Deus já está oferecendo isso. Se eu não tenho paciência com a minha cunhada, é porque eu tenho que trazer esse processo para mim e usar no relacionamento com a minha cunhada. Ah, mas como é que eu vou ter paciência com ela? Primeira coisa, por exemplo, perceber que eu também tenho minhas fragilidades. Para mim perceber essas fragilidades, eu tenho que passar por um processo de humildade. Primeira coisa, humildade. Quando eu percebo essa humildade, olha só como o Evangelho vai falando. Lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os simples e humildes. Eu reconheço que eu tenho minha fragilidade, aí quando eu olho para as fragilidades do outro, eu olho com compaixão. Então eu olho com paciência. A ferramenta está aí. Entendeu? Então eu estou pedindo alguma coisa que no fundo, eu já tenho, Nando. Então, ó, talvez, como é que a gente vai pedir? Pedir para o quê? Para eu enxergar, olha só que bacana, enxergar nas coisas da vida, nos fatos da vida, as oportunidades para crescer. E isso depende de quem? De mim. No fundo, Deus já sabe o que é importante. Ele é onisciente, onipresente, ele está dentro de mim, já sabe de tudo. Então eu é que preciso tomar o quê? Posse das minhas necessidades e olhar para as oportunidades de outra maneira. No fundo, a gente não precisa pedir nada, é só olhar tudo. Ah, mas eu quero que meu cunhado que está doente, que está hospitalizado, não sei o quê, que aconteça o melhor para ele. O que é melhor para ele? Eu sei. De repente, ele está passando por uma provação. E no máximo que eu posso fazer o quê? Ajudar, ter compaixão, ajudar a família, mas de repente é uma prova para ele. Aí eu quero que ele se cure. Não sei. Será que não é o momento dele talvez passar por uma dor, um momento, né, de trabalhar a humildade dele, de reconhecer a dor dos outros, né? Eu não sei. Por isso que no Evangelho, na oração, a gente fala o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Então, primeira coisa, Nando, depois a gente vai falando. Mas o que você acha disso, Nando, dessa coisa de pedir? De pedir, De né? alguma maneira a gente já sabe, né? Já sabe, Deus já sabe disso. O que você acha? Ele sabe. Agora, nós é que temos que nos conscientizar, né, dessa sabedoria divina, né, que ela existe, ela está em pleno
funcionamento, né, no universo, e nós temos que saber que também funciona dentro de nós. E aí a oração é uma maneira de você acionar essas ferramentas, essas condições que a gente tem, essa capacidade, tá em nós, né? Porque sempre a gente fala do Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Então, se o Deus habita em nós, se ele está em nós, todas as condições que ele criou no universo estão em nós. Basta a gente reconhecer isso, saber disso, saber que ele sabe e saber que sabemos, né? Porque assim a oração vai funcionar melhor. A oração não é você depositar na mão de qualquer ser que seja além de você, até a Deus, situações que você mesmo precisa resolver. Ah, mas eu não tenho capacidade para resolver isso. Tem. Só que a gente precisa saber disso, acreditar nisso. E é por meio disso que a gente vai conseguir resolver as situações. O máximo que Deus vai fazer por nós e que os benfeitores não farão, e aquele ser que a gente conhece como um Francisco de Assis, que a gente pode dirigir uma oração a ele, é nos dar apoio. Apoio, né? Psicológico, espiritual, moral, vai inspirar para a gente bons pensamentos, vai nos encorajar através de intuições, através de uma energia que chega, né? Porque quando você faz uma oração com o coração aberto, assim, quando você coloca tudo aquela fé que você tem, aquela vontade de que realmente acionar essa força interior que temos, que Jesus disse, vocês farão o que eu faço e muito mais. Ué, o que quer dizer isso, então? Que a gente pode fazer. Então, a gente precisa aprender, né? Realmente a oração já... Quantos de nós já não proferimos uma oração, né? Com o coração aberto, seja feita a vossa vontade, e aí a gente tem uma resposta maravilhosa. Quantos de nós já não teve essa resposta? Então, quer dizer, a oração funciona. E como o Dr. Reinaldo Leite sempre gostava de colocar, dar significado nas palavras, ele falava hora de ação. Então, a gente precisa acionar na hora que a gente estiver se ligando com mais profundidade com o Criador, movimentar forças, sair também, né? Falar, eu vou orar porque eu quero trabalhar, quero aquele emprego, quero construir minha casa, quero realizar os meus sonhos, tal. Só ali parado? Não, a gente tem que buscar essa ação, porque assim a oração funciona, com ação, né, Toninho? Exatamente, Nando. Eu acho que na hora que a gente faz as vibrações, inclusive, a gente sabe o seguinte, que a espiritualidade possa ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. E como é que que a espiritualidade vai ajudar? Dessa maneira que o Nando falou, intuindo, fortalecendo a fé, porque a espiritualidade também não vai fazer a lição de casa do outro. Pode dar vamos supor, uma energia positiva para ela refletir, para ela dar uma melhorada na situação dela, né? Mas como a gente sempre diz, né? O socorro vem da espiritualidade, mas a solução do problema está nas nossas mãos, como o Nando bem disse. Lembrando do Francisco de Assis, de novo, né? Que depois nós vamos até rapidamente falar a oração dele, só para a gente fazer uma análise rápida, viu, Nando? Vamos pegar depois aí. Quando o Francisco de Assis fala logo no começo, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Olha só, instrumento de vossa paz. Isso aqui, para quem não está enxergando, eu estou mostrando um violão. Isso é um instrumento. Para esse instrumento ser útil, ele tem que estar afinado. Para eu ser um instrumento útil da paz do Senhor, eu tenho que estar afinado. O que é estar afinado? Sintonizado com as verdades eternas, ligadas ao amor e à justiça de Deus, né? Então, a oração ajuda eu a estar afinado, ligado às leis de Deus, né, Nando? É por aí. Agora, só para a gente aproveitar já, Nando, a segunda que eu falei é louvar a Deus. Se você pegar o dicionário, louvar a Deus significa aprovar Deus. Aprovar. Tudo que vem de Deus eu aprovo. Ah, meu Deus, mas é duro.
Hoje amanheceu um frio, eu queria que tivesse calor. Sem frio a gente não tem germinação das sementes. Sem germinação das sementes a gente não tem plantinhas para comer. Os animais não têm, a gente não tem ar, não tem uma certa... É assim. Por trás de o que a gente pensa que é uma coisa ruim, sempre existe uma bênção. Sempre, 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 sempre. Então, de novo, seja feita a vossa vontade. Aprovar as coisas que vêm de Deus. Mas aquele acidente que aconteceu, tudo tem um porquê. Tudo tem mais que um porquê. Tem um para quê. Aconteceu por algum motivo, algum para quê, né? E a gente não tem a visão ainda afinada para entender tudo isso. Mas a gente vai lavar as mãos desse processo? Não. Vamos ajudar, vamos compreender, vamos fortalecer, vamos ajudar a família, vamos ajudar quem passou por aquele acidente com compaixão, com amor. Mas aquele criminoso, ele foi Deus que mandou ele fazer? Não, de jeito nenhum. Foi um aspecto individual dele que tomou uma certa atitude errada. Mas a gente não precisa ter compaixão dele? Compaixão. Porque será que nós já não fizemos coisas parecidas, né, Nando? Compaixão. Então, isso, por incrível que pareça, isso é estar afinado com as leis de amor de Deus. Ter compaixão por um criminoso. Né, Nando? Então, louvar a Deus é aprovar a Deus. Seja feita a tua vontade. Lembrando do Paulo de Tarso, como a gente sempre lembra aqui, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus, Tudo conspira, é tudo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que aprovam Deus. Sem revolta. Mas é um passo de cada vez, né, Nando? Porque a revolta obstrui os nossos pensamentos, a gente acaba ficando cego, né, para determinadas situações. É incrível que quando a gente faz uma oração com o coração, é, parece que a gente começa a enxergar melhor as situações que estão à nossa volta, parece que clareia, parece que a gente recebe uma luz e essa luz começa a iluminar os nossos pensamentos, a gente sente aquele alívio, a gente compreende e aprova a Deus nessa hora também. Porque a gente passa a entender que determinadas situações que acontecem conosco não são desígnios de Deus, são situações que nós geramos para nós mesmos, que aí a gente precisa lidar. Mas veja a misericórdia de Deus. Situações que nós criamos lá no passado, e às vezes até passado remoto, só elas virão de alguma forma com a lei, né, de Deus criada por Ele e que está acionada aí. Que ele não precisa ficar manipulando essa lei. A lei funciona sozinha, né? E aí, no momento em que você estiver, aí que dentro dessa lei a misericórdia de Deus age. Só no momento que você estiver preparado para determinadas situações, né? E aí também aquela determinada situação que você precisa resolver, ela vai se resolver de uma forma não como ela foi gerada, porque neste período entre o que aconteceu até onde você precisa equilibrar, né? Você precisa devolver ao universo aquilo que você tirou, aquilo que você fez de errado. Se passaram, às vezes, até centenas de anos, milhares ou 1000 anos, nesse momento você vai estar preparado e no caminhar desse período todo você melhorou. Você melhorou, então você lidou com as situações melhores, você conseguiu, de alguma forma, amenizar, e aí a misericórdia agiu como? Te dando tempo suficiente para você melhorar, né? Aí você vai, poderia passar por uma coisa até cruel, pela crueldade que você usou lá no passado, e não, vai vir de uma outra forma, né? E aí você nem entende, fala, por que que eu estou passando por isso? A gente não entende, né? E por isso a gente precisa mudar a nossa concepção de ligação com o Pai, né, acreditando na misericórdia dele, que ela age em nosso favor, senão nem estaríamos aqui, né? Se tivesse condenação, a gente já estava preso já lá entre as grades. E não é assim que a misericórdia, com o amor de Deus, né? Porque o João disse, né?
O amor cobre a multidão dos nossos erros, ou dos vossos erros, né? O amor. Então veja que aí ele age, ameniza e a gente consegue, né, acreditar mais, ter mais fé e poder orar, né, com a alma, né, Toninho? Exatamente, Nando. E lembrando desse louvar a Deus no sentido de aprovar, vamos pensar um pouquinho. Deus precisa de aprovação? Ele está esperando essa aprovação? Um ser infinitamente bom e justo, ele já sabe das coisas. Mas quando eu aprovo, quem muda sou eu. Eu aprovo Deus, que significa o seguinte: eu entro em sintonia com as leis de amor e justiça de Deus, como o Nando bem falou. E aí as coisas vão acontecendo e eu vou compreendendo isso. Às vezes compreendendo mais, às vezes compreendendo menos, porque nós ainda temos um certo daltonismo, Nando. Enxergar, a gente enxerga algumas coisas, outras não muito bem. Nós temos um daltonismo ligado a esse amor que o Nando disse. Quando a gente amar, e nós estamos todos aqui nos encaminhando para isso de uma maneira mais plena, né, mais ligada às leis de amor e justiça de Deus, nós vamos deixar esse daltonismo. A gente vai ter uma visão mais clara, mais ampla. Essa visão que nossos amigos da espiritualidade têm e vem nos ajudar nesse ponto, né, Nando? Então, olha, pedir, Deus já sabe. Então, a gente que está tendo consciência do que precisamos. Louvar é aprovar Deus e usar tudo que acontece a nosso benefício e a benefício do todo ao qual nós pertencemos. E a terceira, gratidão. Quando a gente já sabe o que a gente precisa, pede. Quando a gente louva a Deus, a gente é grato por tudo. Aí vem, como Paulo falava, em tudo dai graças. Francisco de Assis falava, em tudo dai graças. O que é achar graça de engraçado? Não. É saber que tudo tem um motivo. A gente simplesmente ainda não sabe entender isso. Essa semana, inclusive, esses dias, eu vou postar uma música no Face e eu até mandei uma frase, eu vou pagar aqui e vou mandar para você daqui a pouquinho. Eu estou procurando aqui, já vou mandar para você. Mas assim, ó, a gratidão, como nós já falamos sobre a gratidão não é aquela expressada da boca para fora, sem emoção, sem gerar aquele sentimento lá dentro que nos emociona, né? A minha mãe, querida, que agora ela piorou bastante do Alzheimer, todo dia que ela levantava, eu falava assim, bom dia, mãe, eu já dava uma risada para ela, ela já vinha, me abraçava, tudo bem, mãe? Ela falava assim, só de acordar já tá bom. Ela fala, tem muita gente que não acorda, sabe, filho? Então ela já vinha com aquela coisa, já vinha, né? Já sentava ali, já tomava o remedinho dela, a gente fazia o evangelho junto. Oh, meu Deus, que saudade disso, né? Como era bom isso aí, né? E a gente aproveitar essa coisa da vida com gratidão, mas uma gratidão plena, aquela sentida, né? Que você acorda e fala assim, ai meu Deus, eu estou aqui, vou ter chance de fazer alguma coisa diferente hoje, de aprender, de pedir, na verdade pedir é se conscientizar, né? De dar graças a Deus em tudo, né? Na verdade, né? Essa gratidão é uma gratidão que na ciência gera dopamina, né? A dopamina, como a gente fala de outros neurotransmissores, ela é um neurotransmissor que é ligado ao prazer de existir. Prazer de existir. Então, quando você tem prazer de existir, você vê graça em tudo. Você começa a ver tudo de outras maneiras, né? E você vai ter desafios? Vai ter, mas você vai gerenciando esses desafios de outra maneira. Então, olha só como oração é importante. Há algumas pessoas que têm uma visão mais ampla ou diferente, veem de maneira diferente, inclusive. Algumas pessoas falam que quando você ora do coração, dizem o seguinte, que bátegas são placas, como se as placas de luz descem, né? O Nando falou, quando você liga, você se ilumina. É como se luzes que a gente não tem essa capacidade de ler, venham até você para
iluminar a sua mente, o seu coração, para você, de alguma maneira, usar tudo o que acontece na vida num processo evolutivo. Orar, de alguma maneira, é o que é? Estar sintonizado com as leis de amor e justiça de Deus. Basicamente, é por aí, né? E Deus é pai, né? É que nem Jesus disse, né? Que se o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra, né? Então, ele vai agir com misericórdia, com amor, né? Por isso que a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir, por meio desta via, né? E nós sabemos lá por André Luiz que existe departamentos no plano espiritual que recepcionam as nossas orações, né, Toninho? Exatamente, Naldo. Tem vários livros, inclusive, que a gente vê, né? Aquele livro Entre o Céu e o Inferno, tem uma menina que faz uma oração lá para a família dela e o pessoal fala assim: olha, aquela menina está orando de novo. Olha como a oração dela é forte, que chega aqui. E tem uma entidade lá que acolhe essas pessoas, se não me engano, chama Célia. E ela é especialista em atender esses casos, né? Porque ela sabe que ali todas as pessoas são atendidas. Todas as pessoas são atendidas. Mas olha só, dependendo do teor emocional com que você faz a sua emoção, ela chega com mais força. E como você tem esse teor emocional, a sua ligação com a espiritualidade é mais forte. Então a espiritualidade ajuda. O que a gente tem que fazer é melhorar esse vínculo para que a gente compreenda melhor. Aí vem a chamada intuição, né? Os chamados insights. A gente começa a ver as coisas aonde? Nos livros, nos filmes, uma conversa de um amigo, né? Eu mandei um negocinho para você aí, Nando. Se der tempo ainda antes da oração, dá uma lida aí pra gente. Aí no seu WhatsApp. Dá uma olhada. Que é uma coisa que eu escrevi aí. Vou ver aqui o que o Toninho me mandou para a gente poder trazer aqui para você que está nos ouvindo. Toninho, no universo, tudo tem uma função, talvez ainda não compreendida por nossa estreita visão. Então, esse é um verso aqui, né, que o Toninho mandou para a gente. Bem bacana, né? No universo né? No universo tudo tem uma função, talvez ainda não compreendida, por nossa estreita visão. Então, às vezes na oração falta, né, Toninho, essa compreensão. Na oração falta essa compreensão. Tem esse verso aqui muito bonito, né? Um verso bem bacana aí, né, Toninho? Quando eu escrevi isso aí, Nando, eu fiquei pensando assim, ó, naquela questão do daltonismo. A nossa visão ainda é estreita, mas tudo tem uma função, porque é o seguinte, Deus criaria, o universo criaria alguma coisa sem função, né? Deus não criaria alguma coisa sem função, né? Por exemplo, o relógio. O relógio tem uma função? Tem. Para algumas pessoas não tem. Tem gente que fala assim, queria viver sem relógio. Mas como é que você vai se relacionar? Eu marco com o Nando assim, Nando, nós vamos se encontrar lá daqui a 2 minutos. Daqui a 2 minutos vamos encontrar. É uma referência, né? Então tudo tem uma função. A dor tem uma função? Tem. A dor é um despertador e ajuda no transformador. Então a dor tem esse sentido de despertar para a gente transformar, né, Nando? E é por aí. A gente vai aprendendo. A gente pode falar bastante sobre oração, mas lembrando, ó, pedir, louvar e agradecer. Tudo isso com consciência. Consciência não é verbalismo, não é repetir frases, não é repetir oração. Tem que ser com sentimento, tem que ser com essa compreensão. Olha, o que eu preciso de verdade, ó. Lembrando aquilo que eu falei assim, Senhor, ajuda-me a enxergar em todas as situações da vida possibilidades de crescimento, que eu possa usar tudo isso. Não é para tirar a cunhada do caminho, não é tudo para aproveitar o nosso processo evolutivo. Com consciência. Não é ciência, porque ciência a gente já tem. Agora, com consciência. Diferença, rapidinho. Ó, ciência é o médico, por exemplo, que sabe que fumar faz mal. Ele sabe, ciência. Mas consciência é que ele ainda fuma. Então ele ainda não tem consciência daquilo.
E nós, de alguma maneira, ainda somos assim, né, Nando? Muito bem, aí falando em oração, a gente vai para o momento de prece, né, de orações e oração aqui no Alvorada. Que no momento que a gente pede aí para você, sugere colocar um recipiente com água para os benfeitores trabalharem nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos nesse instante, já que estamos falando, né, hoje o tema é oração, vamos aproveitar que os benfeitores espirituais que estão ligados a nós nesse instante, da falange das Casas André Luiz, que trabalham com a FEAL, com a Fundação Espírita também, André Luiz, a comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, que nós aproveitemos esses amigos espirituais presentes, né, nesse instante, e sintamos o quanto eles estão emitindo para nós muito amor, muita paz, muita luz. E nesse momento de oração, é um momento oportuno para colocarmos aquelas pessoas, aqueles entes queridos que estão passando por desafios, por momentos de transição em suas vidas, por momentos de dores, de resolução de situações muitas vezes embaraçosas, e que é preciso ter a mente clara, tranquila, serena. E é essa serenidade, essa paz, para que possamos discernir a melhor solução para estas questões que nos causam dores, sofrimento, desafios mesmos, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar. E também vamos recorrer ao nosso querido Jesus, recorrer ao teu coração, Jesus amado, mestre querido, para que na solução das nossas dificuldades, dores, sofrimentos, desafios, o teu amor possa vigorar, ser emanado como se emana do teu coração até os nossos corações, até o coração e corações daqueles que estão passando por essas situações. Mentalizemos, visualizemos estas pessoas, sejam da nossa família, do nosso âmbito social, pessoas ligadas a nós, da sociedade, da nossa vizinhança, da nossa comunidade, do nosso país. Essas pessoas possam ser emolduradas em luz, em paz, em equilíbrio e harmonia. É o que te pedimos, Senhor Jesus. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão isoladas, pessoas que estão em situação de rua, que estão, Senhor, numa sala de cirurgia, que estão numa clínica, num asilo, no orfanato, pessoas que estão no trabalho, em situação complicada, pessoas como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, na reconstrução de suas vidas, irmãos nossos que estão em conflitos armados, que estão refugiados, muitas vezes estão sofrendo pela perda de seus lares, com a destruição das bombas, com a perda dos seus entes queridos que se foram e desencarnaram instantaneamente. Irmãos nossos que estão ainda na situação de fome, a falta de saúde, a falta de educação, de aconchego, de atenção. Enfim, Senhor, tantos são os sofrimentos que nós nos movimentamos em oração, pedindo o teu socorro, o teu amparo. Nessa hora, então, pensamos em todos os seres que vivem aqui no planeta Terra, na Mãe Terra, que sejam abençoados todos os reinos mineral, vegetal, animal, pré-alminal, alminal e espiritual da Terra.
Que a tua luz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer, né, agradecer aí a sua companhia nesse momento, né, que é tão importante aqui dentro do programa, e é o assunto de hoje. Para que esse assunto de hoje, essa transmissão, possa chegar a outros corações, precisamos da sua ajuda, né? Se associe ao Clube Amigos da Boa Nova e colabore aí como você puder. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Temos também uma central de atendimento. Isso, lá as colaboradoras e colaboradores estão atentos, aguardando a sua ligação. 0800 12 018 38. Temos o fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido e instantâneo. Anote aí, baixe no seu smartphone 11 97834 2246. E se você quiser fazer aí durante o programa mesmo, né, uma doação assim imediata, rápida, instantânea, espontânea, faça através do Pix. O número é 11 97261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Então, Toninho, né, esse assunto ele é realmente um assunto incrível, né, que mexe com a nossa mente, coração, com nós espíritos, nossas almas. É muito importante, né, quando Jesus mesmo nos ensinou até a orarmos, né? Então, Nando, durante a oração me veio uma inspiração para a gente falar uma coisa que talvez nos ajude bastante. O poder da oração é algo imensurável. Nós não temos noção do poder dessa oração. E como uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga, né? Uma pessoa cega, ela tem a noção da claridade, mas ela não entende muito bem a origem dessa claridade. Ela pode até sentir o calor, né? Mas ela não distingue ainda. Quem enxerga já sabe distinguir melhor. Esse enxergar é enxergar com o coração, compreendendo as leis de amor e justiça de Deus. Então, quando você faz a oração com discernimento, com o coração, com a emoção que cada um sabe que é necessário no seu pedir, no seu aprovar, no seu agradecer ao universo, isso tem um poder cada vez maior. Quando Paulo de Tarso disse que sejamos cartas vivas do Cristo, ele queria dizer que nós éramos sintonizados com Jesus. E Jesus dizia, eu e o Pai somos um, ou seja, Jesus estava plenamente sintonizado com o Pai. Por isso mesmo ele compreendia todas as ações, todas as coisas que aconteciam em sua vida e na vida de cada um de nós. Então que a gente possa se empoderar disso e fazer a oração com plenitude, com consciência, pois isso atinge a nós e a todo o universo. Sejamos aquele efeito borboleta, né? Que a gente possa, de alguma maneira, com um leve rociar de uma asa de uma borboleta, interferir no equilíbrio da harmonia do universo. Isso é muito necessário, com certeza. É isso. Beleza, inspirador. Toninho, traga aí uma música para nós, para iluminar também o programa de hoje. Vamos lá, Toninho. Dizem que cantar é orar duas vezes. Então vamos de O Pastor. Aceitar Jesus como nosso pastor é uma maneira de orar. Estar sintonizado com ele. Olha só quantas maneiras de orar, né, Nando? Ó. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz, vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero, das amarguras retiro o mel e te
te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. Aí, lindo! Muito bem, então, olha, a gente está chegando no final de mais um programa Alvorada, né? Aí agora, assim, as despedidas nossas aqui, agradecer, porque o Toninho sempre termina também com música. Agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Até o próximo programa Alvorada. E que nós possamos nos unir sempre em oração aqui pelo Alvorada, que sempre é um costume aqui do programa, e que a gente possa ir, né, em frente aí na nossa jornada de vida. Toninho, gratidão aí, obrigado pela disponibilidade do seu tempo aí, né? Essas despedidas aí também cantando aí para nós no final. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos juntos falando de um tema tão importante e que pode enriquecer muito as nossas vidas, né, Andor? Gratidão a todos, um grande abraço. Como eu sempre digo, bom tudo e até sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Eu vou bem, em oração e comunhão com o Pai. Tchau. Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.